método, ele precisa ter uma consistência também teórica, que vai sustentá-lo, que vai dar respaldo para ele. Então, não é apenas você ir, né, falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo na hora da intervenção, tá, mas fundamentada em quê? Mesmo que a empresa não saiba, você não precisa pôr isso lá na proposta, mas você tem que ter essa clareza. Porque quando você tem essa clareza, isso te ajuda a ter sucesso nas suas intervenções. A profissional que não tem clareza do que está fazendo, ou começa a misturar fundamentações teóricas que têm pressupostos totalmente diferentes, eu fico com muito medo do que isso pode dar. Quer ver um exemplo? Existem algumas teorias que não se conversam. Por que elas não se conversam? Porque elas têm visão de homem diferente, elas constroem o conhecimento de uma forma diferente. E aqui, né, eu sou psicóloga, você é psicóloga, então a gente não vai trabalhar com senso comum. A gente trabalha fundamentada na ciência, numa teoria, certo? Bom, então por isso que a gente está falando isso aqui, né? Senão a gente poderia, né? Vai fazer um bolo, então até o bolo ele tem uma ciência quando você vai fazer, né? Se você põe um fermento antes, ele começa a crescer, a química começa a acontecer, quando você vai pôr no forno, o bolo já desandou, já não vai dar certo. Então, se até para fazer um bolo precisa de ciência, imagina para a gente trabalhar com pessoas, a responsabilidade que a gente tem. Então, voltando lá, por exemplo, duas abordagens teóricas que não se conversam. A psicanálise com o behaviorismo. Ou hoje, né, o behaviorismo é lá a raiz, né, a base, ou a TCC, por exemplo. Elas não se conversam. Mas como assim não se conversam? Não se conversam. Não se conversam porque elas têm visão de homens diferentes, elas têm metodologias diferentes, elas têm abordagens diferentes. Não estou falando aqui que uma é melhor, outra é pior, não é nada disso. O meu 5º ano, eu estudei behaviorismo, estudei raiz mesmo, eu estudei Skinner, que depois deu a base para TCC, né, para todas as outras teorias comportamentais aí. Eu sei do que eu estou falando, e hoje a minha referência é na psicanálise também. Mas você tem que ter uma clareza do que você, qual vai ser a tua referência. Por quê? Isso também vai ajudar a construir a tua identidade enquanto profissional. Né? Às vezes eu vejo uma profissional trabalhando com uma abordagem teórica, depois uma outra, e aí eu falo, gente, mas qual é o ponto de convergência? Como que isso vai se conversando, né, na hora das intervenções? Pense sobre isso, esteja atenta sobre isso, isso é muito importante. Então, essa terceira estratégia, né, para você ter uma consultoria com sucesso, que são as intervenções, essa é um alerta que eu faço para você. Né? Toda abordagem teórica que a gente escolhe, né, para poder trabalhar, porque faz sentido para a gente, né? Porque de alguma maneira, né, ela tem a ver com você. Né? De alguma maneira, ela diz sobre seus valores, seus princípios, como você se constituiu também enquanto sujeito, enquanto ser humano. E aí você se identifica mais com uma abordagem e menos com outra. E está tudo certo, não tem problema nenhum. Né? Desde que o Conselho Federal reconheça como sendo uma abordagem científica, que nós psicólogas podemos utilizar, sem problemas. Né? Então, as intervenções, também é importante que você tome cuidado com metodologias e instrumentos que você vai utilizar. Cuidado para não ficar utilizando instrumentos, né, que eu não vou citar nomes, né, porque, enfim, pelo cuidado e pelo respeito que eu preciso ter em relação a esses instrumentos, mas
verifique, né, se ele tem uma fundamentação científica, mesmo para análise de perfil, por exemplo, se você vai fazer uma análise de perfil, veja se o Conselho Federal aprova, indica aquele instrumento. Se é um instrumento que todo mundo usa, e quando eu digo todo mundo, todos os profissionais que têm ou não têm formação, utilizam, tem um determinado instrumento que eu vejo todo mundo utilizando assim, né? Até que não tem formação superior. E esses tempos eu vi uma pessoa utilizando, uma colega psicóloga utilizando. Eu falei, meu Deus do céu, a gente tem tantos instrumentos que são validados, que o conselho indica, que é aprovado pelo conselho. E por que isso? Primeiro, né, eu penso que é pela nossa responsabilidade técnica e ética. E segundo, para você se diferenciar no mercado. Você tem a formação de psicologia, não vai cair lá na vala comum, junto com todo mundo. As nossas mães já são sábias, né, quando dizem assim, você não é todo mundo. Né? As mães falam isso para os filhos.